Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carmim. Chegamos na Semana da Fênix, a última semana do mês, ainda com muitos acontecimentos. Julho, gente, foi um divisor de águas, vai ficar para a história, um mês com muitos movimentos, com muitos ciclos que estão se encerrando e muitos ciclos que estão se abrindo, como se fosse uma espiral de movimento de muitas, muitas e muitas energias que estão muito perceptíveis em nós. Então, se você sente, você percebe tudo isso, você chegou ao lugar certo, esse é o seu lugar. Aqui a gente fala dessa simbologia, da interpretação de muitos desses arquétipos, mas no sentido prático, para a nossa própria experiência, para ser adaptado à nossa rotina, à nossa vida diária. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder, porque tudo que eu trago é uma sequência, porque a gente vai sendo intuída, a gente conversa com a nossa alma e tudo que está acontecendo ao nosso redor, no externo, no céu, com os astros e tudo, e reflete tudo que está dentro de nós. Então a gente, quando acompanha essa frequência, a gente dá essa sequência, aliás, a gente dá um passo de cada vez, a gente consegue cada vez mais encaixar todas as peças para que a gente se sinta aberta a tudo isso, aberta ao cosmos. Essa não é uma semana comum, gente, é a última semana do mês e é um ritual de cura coletiva. Enquanto Vênus ainda está em Gêmeos e ela sussurra as feridas de Quiron, ela está em conversa direta com esse Quiron, e a lua nova em Virgem nos entrega o que? Uma faca de precisão, e o que merece viver ainda em você. E essa fênix que está aí dentro do seu ser, na sua essência, ela sabe, só renasce quem tem coragem de deixar as cinzas falarem. Então eu desenvolvi todo esse texto, todo esse conteúdo em 3 pilares da transformação, tá? Para essa semana. Vênus em Gêmeos, e nessa conversa com o Quiron, o que é isso? É a sabedoria da nossa dor. Então esse Vênus que ainda está em Gêmeos, ela está dançando essa energia de Vênus do amor com Quiron estacionado. E o Quiron é o quê? O arquétipo do curador ferido, é aquela dor que carregamos, que contém o quê? O antídoto para o outro. Então, como o mito de Quiron, que é o centauro que ensinou o quê? Medicina aos deuses. Enquanto sua ferida sangrava eternamente, suas palavras malditas, seus relacionamentos truncados, o quê? Eles são mensagens cifradas do inconsciente. Então se pergunte hoje, qual ferida você ainda usa como desculpa para não se amar? A fênix não teme as cinzas, porque ela sabe, é da podridão que nascem as sementes mais férteis. Então vamos lá. O segundo pilar, essa lua em Libra. Então, amanhã, terça-feira, a lua em Libra vai nos convidar o quê? Ao salão dos espelhos. Não sei se vocês já viram, mas tem um espelho que ele é infinito, que ele reflete infinitamente. Eu vi um no Salão dos Espelhos lá no Teatro Amazonas, e eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, e é como se a gente fosse convidado a isso, mas atenção, harmonizar não é agradar, não é ficar em cima do muro, eu não agrado fulano, mas também não desagrado ciclano, e fica naquela balança e não sabe para onde vai. O sol em Leão está apontando, está iluminando, está trazendo claridade. Para onde? Para as máscaras sociais, aquela persona que você veste, para quê? Para ser aceitável. Então o arquétipo aqui é essa Afrodite uraniana, a deusa que rompe convenções para viver esse amor selvagem que bate dentro de cada uma de nós. Então esse vai ser um dia o quê? Para quebrar esses contratos invisíveis. Contratos do que eu estou falando? Crenças que foram colocadas como, por exemplo, preciso ser perfeita para merecer afeto. E dançar com esse seu oposto interno. A sua vulnerabilidade é parceira da sua força, e a fênix nos lembra, você não renascerá pleno se você continuar carregando penas alheias. E o terceiro grande pilar, que é essa Vênus mais Júpiter em Câncer. São 2 benéficos que se
encontram. Então, essa quinta-feira vai ser o ápice alquímico. Vênus e Júpiter em Câncer vão inundar a nossa casa emocional, a sua casa emocional com amor maternal cósmico. Mas a lua crescente, ela está entrando também em outra casa, em outro setor. Ela está entrando em Escorpião. E a lua se sente bem em Touro e não no seu opositor, ela fica em queda, então vai exigir o quê? Um mergulho. Já estamos falando de queda, ela se sente em queda, ela vai exigir um mergulho grande aonde? Na sua caixa de Pandora. Então aqui habita o arquétipo da Medusa sagrada. As situações que petrificam você revelam onde você traiu sua essência. Então, observe o que você esconde sob o tapete do lar, sabe? Porque é a casa Câncer da família, dessas relações, da ancestralidade, daquela infância, todos os problemas. A gente encontra as causas na pequena infância, gente. Então, são mágoas familiares, solidão disfarçada de independência. Quem reflete suas feridas? Quem está refletindo essas dores, essas feridas não cicatrizadas? Relacionamentos, gente, são espelhos líquidos. Júpiter expande tudo que toca. Então, elas vão se encontrar. Vênus entra em Câncer, onde está Júpiter, e são dois benéficos, mas ele expande tudo. E temos o quê? Em contraposição, essa lua em Escorpião, que é morte, morte e renascimento. Então, se você nutrir suas sombras com compaixão, que é estar nessa casa Câncer, essa compaixão, esse amor incondicional, esse amor materno, elas se tornarão o que? Essas sombras, mapas do seu tesouro, porque a gente tem essa lua em Escorpião. Lua, gente, é o inconsciente, é o lado oculto, é o invisível, é essa força da intuição, é essa coisa dos karmas, é essa energia que nós sentimos que ela tem ciclos, ela se transmuta, ela tem fases, uma hora ela está de um jeito, uma hora ela está de outro, em Escorpião, que tem uma simbologia muito forte. Então, a fênix não transforma, ela transubstancia, gente, em medo, por exemplo, medo em poder, vício em devoção. Então, esta semana ela está sendo o quê? Um útero cósmico, você está sendo gerado entre dois fogos, o de Leão, que é a sua verdade, né, reluzindo todas as suas máscaras, né, e trazendo a percepção da sua verdade, e esse fogo de Escorpião, que é uma morte necessária. Então a fênix não pergunta, por que eu? Por que comigo? Ela sussurra, toda destruição é um ato de amor pela vida que ainda virá. Então, o desapego que te assombra é o mesmo que vai te libertar. Permita que essa Vênus em Câncer te embale. Deixe essa lua em Escorpião rasgar suas amarras. E quando esse medo vier, lembre-se, você não é a ferida, você é a cura. É a cura que a ferida gerou. Em algum momento, né, dessa semana que a gente está vivendo a partir de hoje, né, dia 28, e a gente vai até o dia 31, mais ou menos dia 1º, escreva, aproveite esse período, escreva o que precisa morrer em você, escreva num papel e queime esse papel com consciência, olhe para isso e fale, eu transmuto isso aqui com o poder da fênix, eu vou transformar isso em cinzas, e a partir dessas cinzas eu vou renascer. Para isso, eu encerrei esse ciclo, essa crença, e em seguida acolha o que você deseja que nasça. Não precisa entender, apenas sentir, gente. Aproveite esse momento, aproveite muito, aproveite o poder dessa lua, traga esse equilíbrio, ela estando em Libra,
consiga enxergar os 2 pontos, os 2 polos, e quando ela estiver em Escorpião, faça esse ritual de queima, use essa força do fogo. Nós estamos com o Sol em Leão, que é um símbolo, que é um signo do fogo, e essa Lua em Escorpião. Então aproveite essa mesma energia com essas 2 potências para você fazer o quê? Que isso simbolize uma transformação interna, que esse exterior, esse ato de queimar simbolize algo que realmente você queira dentro de você. E nos comentários me conta qual parte de você está pedindo renascimento. Eu estou aqui para escutar a tua alma. Venha para o Carmim, fica aqui o meu convite. Venha participar. Entre no grupo, uma vez por mês eu vou fazer um movimento, a gente vai fazer algum exercício no Carmim, que é totalmente gratuito. Tem o grupo com as meninas que estão comigo, com a mentoria, mas lá no Carmim a gente vai realizar todo mês alguma coisa. Eu abri para uma constelação, mas as pessoas acho que não se sentiram bem ainda em vir, então venha participar. Se a gente quiser, a gente vai poder abrir todo mês uma constelação familiar, ou algum exercício com a imaginação ativa, ou até falar com os arquétipos. A gente vai fazer algo para que a gente aproveite todo o poder das energias do momento, e é assim que a gente vai trabalhar. Então venha conhecer, eu estou aqui para escutar com muito carinho a sua alma. E essa não é uma semana comum, gente. Como eu já falei, é como se a gente estivesse vivendo esse encerramento como um ritual silencioso e muito profundo, uma dança, como eu falei, entre essa faca e essa flor que vai desabrochar, entre o desapego que queima e o amor que regenera. E a travessia começa com essa Vênus em Gêmeos, né? Em Trígono com Quiro, em Áries, como se essa deusa do amor sussurrasse o que? Conselhos a uma ferida antiga. Você não precisa mais carregar isso. Aqui não é um amor meloso, gente, é medicinal. Ele vem como uma forma de palavra, de clareza, de lucidez, de insight. É a voz da mulher que reconhece onde sangra e decide com coragem transformar essa dor em sabedoria, né? E essa lua nova em Virgem, ela chega como uma lâmina sagrada, e ela nos entrega o bisturi, um bisturi alquímico da análise, né? Dessa escolha consciente. Virgem não quer perfeição, ela quer essência. Ela pergunta o que em você ainda vive por inércia, o que precisa ser sacrificado em nome de um renascimento verdadeiro. E como todo rito de passagem é um ponto de virada, no dia 31, como eu já falei, essa Vênus deixa Gêmeos e entra em Câncer, onde ela se sente bem nessa casa da família. Ela tem isso, ela transborda esse amor ali, porque é um lugar de emoções, é uma casa de emoções, e ela mergulha nesse ventre dessas emoções. É um lar arquetípico da alma, gente. É simbólico. A palavra dá lugar a um silêncio úmido. A racionalização cede espaço para o acolhimento que dói. Então agora é tempo de sentir, é se permitir chorar o que foi, nutrir o que está nascendo. É a mulher, é como se a gente tivesse dentro de nós essa mulher caverna preparando um ninho para nós mesmas. E no mesmo dia, a lua crescente Escorpião ativa o útero da transformação. Essa lua não brinca, ela diz: ou você mergulha, ou repete, repete esse ciclo e não sai do lugar. É essa fênix que está se revirando nas cinzas, ainda quentes. É a morte do velho apego, da falsa segurança, do controle. Escorpião que é verdade. E às vezes essa verdade arde. No fundo, essa semana ela está sendo o que? Um útero muito ardente, um lugar onde essa dor vira o que? Portal, onde as máscaras escorrem e a alma volta a ter voz. Se você estiver percebendo, se você estiver querendo realmente transformação,
e estiver ligada a todas essas sincronicidades, a todos os sinais, a todas essas energias, a energia está muito forte. Então, atente, tenha atenção plena. Quando você tem atenção plena no presente, no aqui e agora, você tem os nossos sentidos ficam aguçados, a gente percebe e muito. Então, se você conseguir atravessar esse período, esse fogo, sem se agarrar ao que está morrendo, você vai encontrar o que é algo precioso do outro lado, uma nova pele, uma nova mulher, um novo destino. Então é o momento de você tomar as rédeas do seu próprio renascimento. Deixe as cinzas falarem, liberte-se das velhas amarras, liberte-se, abra-se para o novo, o que está chamando, o que está clamando. Então, esse vídeo, se ele tocou, se você sentiu no seu coração que é o momento, eu estou sentindo essas energias, eu quero estar dentro desse processo junto com o planeta Terra, com Gaia e com todo o universo. Então, atente-se a você e compartilhe esse vídeo com suas amigas que também precisam dessa cura. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos passos dessa jornada. Essa semana eu vou falar desse poder da Fênix. A semana inteira eu vou estar falando disso. Nós vamos ter um momento também que vai ser na quarta-feira, que vai ser essa questão dos espelhos. Eu vou voltar aqui e vou explicar isso com muito mais profundidade para vocês entenderem, porque vai ser um dia, uma energia crítica, uma energia que vai fazer com que todas essas feridas venham com força total. Então a gente tem que entender tudo o que está acontecendo. Então, por isso eu falo da sequência, gente. É como se a gente tivesse que primeiro nos preparar, entender, aproveitar a energia de agora, de hoje, de amanhã. A gente já teve um resumo do que vai ser na quinta-feira, mas por quê? Porque a gente fazendo esse exercício, entendendo, sentindo, percebendo, trazendo, querendo, olhando para nós com outros olhos, vai ser muito mais fácil passar pela energia que nós vamos ter no meio da semana na quarta. Então, nos comentários, eu quero saber de você qual o maior desafio que você está enfrentando nesse processo de desapego. Vamos conversar sobre isso e traga, porque às vezes o que você trouxer vai ser como se diz, seria uma joia rara para a gente falar aqui, algo que precisa ser falado, uma mensagem para o coletivo. Através da sua dor você pode estar auxiliando muitas pessoas. Através da sua dor eu vou conseguir entender um ponto através, né, da percepção, da intuição de algo que precisa ser falado para muita gente. Então isso é muito importante, tá ok? Então durante essa semana nós vamos falar muito sobre esse poder da Fênix e eu espero vocês aqui conosco. Deixo vocês com um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro com a Fênix.